Fala pessoal, eu sou o Paulo Alves, editor de cripto do Infomani, e esse é o Cripto Mais, o nosso programa semanal para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje nós vamos falar sobre a CPI das pirâmides de criptomoedas, que convocou uma leva de mais de 150 pessoas para depor na Câmara dos Deputados, incluindo aí vários famosos por suposto envolvimento com a pirâmide da Atlas Quantum. Eu conversei sobre esse assunto com um advogado especializado no tema em entrevista gravada antes de duas novidades importantes, ambas envolvendo a atriz e apresentadora Tata Werneck. Então fico aqui as ressalvas. Uma delas é que na semana passada, a Justiça do Rio negou uma liminar em que ela pedia que sua imagem deixasse de ser usada pela Atlas. Já nesta semana, o STF concedeu um habeas corpus dispensando seu comparecimento em uma audiência na CPI prevista para ontem. Os links das matérias explicando os dois pontos estão na descrição do vídeo. Agora confira a entrevista e relembre qual foi o envolvimento de celebridades com o esquema da Atlas Quantum. E já vá deixando seus comentários aqui embaixo e vem saber tudo sobre a CPI das criptomoedas depois da vinheta. Bom, pessoal, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides de Criptomoedas aprovou uma convocação aí de pouco mais de 150 pessoas para prestarem esclarecimentos sobre fraudes com ativos digitais. Parte dessas pessoas foram convocadas na condição de investigados. Foram o caso aí de Tata Werneck e Cauã Raymond, atores da Rede Globo, e também o apresentador de TV Marcelo Taz, da TV Cultura, que estão entre as pessoas chamadas na condição de investigados. Os três foram convocados porque fizeram propaganda ou promoveram de alguma forma a Atlas Quantum, uma pirâmide de criptomoedas de 7 bilhões de reais que usava um falso robô milagroso aí para atrair suas vítimas. A estimativa é de que essa empresa tenha vitimado aí cerca de 200 mil pessoas em todo o Brasil e até fora do país. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho também foi convocado para prestar esclarecimentos sobre uma empresa que até ganhou seu nome, chamada 18K Ronaldinho. Vai destrinchar um pouco essas convocações que aconteceram na Câmara dos Deputados, lá na CPI, logo mais agora com uma conversa com um advogado especializado em combate a crimes financeiros com criptoativos, Artêmio Picanso. Doutor Artêmio Picanso, muito obrigado pela presença aqui no Cripto Mais hoje. Obrigado, prazer é todo meu. Vamos lá falar desse assunto tão delicado que envolve a sociedade brasileira. Perfeito. Doutor, antes da gente começar a se aprofundar um pouco mais sobre esses casos, eu queria que você, por favor, explicasse em poucas palavras o que é, afinal, essa CPI das pirâmides de criptomoedas e o que ela pretende. Bom, a CPI ela é uma comissão que ela é criada para poder dar que, segundo constitucionalmente, os deputados possuem poderes para fiscalizar, né? Poderes fiscalizadores que os próprios deputados possuem. Os deputados são, como a gente sabe, são membros que deveriam e devem representar o povo, né? A sociedade civil. E, em razão disso, eles têm poderes de fazer a oitiva de determinadas pessoas e de convocações, né? E aqui a gente vai explicar um pouco sobre isso. Nesse caso, essa CPI, ela vem, a propositura dela já é antiga, se eu não me engano, os documentos eles remetem a 2019, e aí ela veio atualizando o rol das pessoas investigadas, porque de lá para cá, diversos outros casos de fraudes financeiras aconteceram no Brasil, e, portanto, ela pretende subsidiar com elementos para poder facilitar e ou trazer o dinheiro de volta das pessoas. Claro que ela tem as limitações e a gente vai explicar um pouco mais sobre isso também logo mais. Perfeito. Agora, doutor, como eu falei no início, a CPI aí aprovou a convocação de mais de 150 pessoas, entre elas também especialistas no ramo, no caso até você foi um dos convocados também para munir os parlamentares de informação, assim como vários outros especialistas, mas algumas dessas pessoas foram convocadas na condição de investigados por suposto elo com golpes que aconteceram no passado, como foi o caso aí dessas três celebridades que eu mencionei, né? Especificamente Tata Werneck, Cauã Raymond e Marcelo Taz, os três por conta de um envolvimento com a Atlas Quantum, que é um golpe famoso que começou, se eu não me engano, em 2018, teve um problema grande em 2019 e se desenrola até hoje. Eu queria que você, por favor, com toda a sua experiência, que já acompanha esse caso há muito tempo, contasse para quem está assistindo a gente o que foi a Atlas Quantum.
A Atlas Quantum foi uma empresa que supostamente rentabilizava para os clientes por meio de arbitragem de criptoativos. Ela tinha um algoritmo, segundo que ela informava, né, que detectava as oportunidades de mercado em razão da diferença de cotação, né, dos ativos digitais. A gente vê isso até hoje. Digamos, eu tenho a venda de um BTC, de um Bitcoin, na Binance e um outro na Bitcoin Trade ou no mercado Bitcoin. Ele tem uma diferença de cotação. E essa suposta diferença, que é o spread que se gera da diferença da compra e venda, é justamente a arbitragem a grosso modo. E ela tinha um algoritmo que detectava essas oportunidades de forma automatizada. E aí ela pagava valores variáveis, não tinha um valor fixo, ela tinha no board diversas pessoas de respeito do mercado, diga-se. Eu acho que assim, é importante deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas falam, mas como é que cai tanta gente nesse tipo de situação? Não, nesse caso especificamente, a gente pode falar que especialistas de fato do mercado estavam ali no board da empresa e transparecia um ar de legalidade, até porque a rentabilidade, perto de outros casos, era variável, dependia muito do que era capturado dessas oportunidades pelo algoritmo Quantum, e ele era muito diferente do que acontecia nos outros casos, né? Assim, que a rentabilidade fixa ou ela era variável numa zona mais alta. A Atlas era, se eu não me engano, em torno de 4%. É, e como tinha essa quantidade de pessoas, e aí tivemos aqui o que nós vamos a nossa pauta, que foram pessoas do mercado que foram chamadas, né? Então, assim, mercado e não mercado, ela fazia um casamento. Tinha gente da minha área de cripto e tinha gente também do mercado de influenciadores, como a gente está falando aqui agora, que foi o caso exatamente dos três que nós citamos. E também nesse caso que foi chamado, eu tive até a oportunidade de fazer uma live com ele, foi o Arthur Duval, né? Recentemente também foi chamado para esse caso, para ser ouvido. Agora nós temos que ver as condições que foram chamados, tá? Porque a depender da condição que essa pessoa foi chamada, varia muito a participação ou não dela na CPI. Certo, e agora então, doutor, falando especificamente sobre essas 3 celebridades que eu mencionei aqui, Tata Werneck, Cauã Raymond e Marcelo Taz. Você pode, por favor, relembrar qual foi exatamente o envolvimento dessas pessoas com a Atlas Quantum? É, a Tata Werneck e o Cauã Raymond, especialmente, eles fizeram o Desafio Investidores, que era um quadro que foi criado que os investidores faziam uma pergunta para o público, trazia, né? Aí quem respondesse a pergunta de forma assertiva recebia uma bonificação em ativos em BTC, e aí eles eram os apresentadores desse caso, né? Foi isso, assim, que eu me lembro muito bem, foi esse o papel deles. Marcelo Taz também, só que a figura do Marcelo Taz, ele esteve mais focada, tipo, ele estando dentro da empresa, falando da empresa, assim, por meio das suas redes sociais. Ele não foi criado um quadro dedicado, como foi o Desafio Investidores, tal como aconteceu com o Tata Werneck e o Cauã Raymond. Agora, doutor, na justificativa da convocação dessas pessoas, os parlamentares disseram que essa propaganda ajudou a trazer mais vítimas para a empresa, ou seja, ajudou a piorar aí o problema, digamos assim, né, e aumentar esse número aí que pelas estimativas gira em torno de 200.000 pessoas. Ah, vítimas da Atlas Quantum, desse golpe que já se estende há muito tempo aí no Brasil, chegaram alguma vez a rolar essas pessoas como réus? Elas têm Tiveram problemas com a justiça desde então ou não? É o primeiro problema que elas estão tendo agora de serem convocadas na CPI? Olha, eu posso falar enquanto um dos advogados que teve a maior carteira do Brasil desse caso. Eu não coloquei nos meus processos, porque eu tenho. Isso existe uma. E é bom a gente ficar atento também aqui para nossa audiência. Existe um risco de processual que se chama honorário sucumbencial. O que é isso? Honorário de sucumbência é aquele honorário que você ganha, né? O advogado da parte que ganha, ele recebe da parte que perde, que varia de 10 a 20% do valor. Então, por mais que eu tenha elementos para poder colocar, do tipo, aqui se trata de uma relação de consumo. Hoje, muito mais claro essa relação consumerista, por quê? Com o advento da Lei 14.478, que é o marco regulatório de criptoativos, ele fala no seu último artigo que os pontos omissos serão
eles serão dirimidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Aquela época, nós temos que voltar aí 4 anos atrás, a gente não tinha essa legislação muito clara, mas era bem óbvio que existia, por quê? De um lado eu tinha o prestador de serviço, que era a Atlas Quantum, de outro lado eu tinha o consumidor barra investidor, entre eles eu tinha um serviço prestado performando assim a tríade consumerista. Então aplicava-se ali a relação de consumo ao nosso sentir. O que eu quero explicar com isso? Se há relação de consumo, existe uma coisa chamada solidariedade do polo passivo. Então todos aqueles atores, não estou falando assim, atores, eu quero dizer stakeholders, pessoas que participam dessa atividade, direta ou indiretamente, podem vir a ser responsabilizados de forma solidária. Então quer dizer, eu posso escolher qualquer um e colocar ali no processo. Para facilitar o exemplo da nossa audiência, eu compro aqui esse celular da Apple, né? Eu levei ele na assistência técnica autorizada, não resolveu. Eu posso entrar contra quem? Via de regra, por ser uma relação de consumo contra a Apple e contra a assistência técnica autorizada. Seria mais ou menos isso. Só que, como existe um risco de perder uma ação, como qualquer processo é uma tentativa, a gente preferiu, não vamos colocar, porque se perde para essas pessoas, eu vou gerar para esse cliente um prejuízo significativo de 10 a 20% do valor. Então, não, a gente não fez dessa forma. Até onde eu sei, não se tem notícia dessas pessoas sendo arroladas em processo. Pelo contrário, o Marcelo Taz, ele entrou com uma ação contra a Atlas, solicitando ali dinheiro que ele tinha supostamente perdido na monta de aproximadamente R$500 mil. Agora, esse mesmo processo, pelo que eu entendo, no Tata Werneck e o Raymond não ingressaram com nenhum tipo de processo contra a Atlas, pelo que se tem notícia, correto? Pelo que se tem notícia, não. Eu sei do Marcelo Taz porque eu acompanho eventualmente, acompanhei muito esse caso e acompanho até hoje, tanto que estamos aqui falando sobre ele novamente. Claro. Agora, Faz doutor, parte, né? claro, os parlamentares dizem que querem esclarecimentos dessas pessoas, né? Quais esclarecimentos podem ser esses pela sua experiência? Olha, eu acho que uma parte boa de esclarecimento, obviamente que eles vão tentar não se responsabilizar, como eles receberam dinheiro. Então, como eles receberam dinheiro, seria um ponto interessante de entender esse caso, por quê? A depender de como foi, se foi por meio de uma carteira de cripto, eventualmente a gente tem uma carteira nova que não foi mapeada. E aí a gente consegue puxar esse novelo, né? Fazendo o que a gente chama de tracking forensics, que é o rastreio forense na blockchain, para ver para onde foram esses ativos ou de onde vieram. A gente puxa tanto a cadeia para trás como para o futuro, para frente, né? Seguindo aquela hash ali de transação. Então isso pode ser uma parte muito interessante. Pode ser que eles tenham recebido também por outras formas de pagamento, gateways de pagamento que podem ter conluio, alguma coisa. Então, assim, isso é uma parte interessante que pode ser observado. Eu acho que se eu pudesse ser um parlamentar, se eu fosse parlamentar e pudesse fazer umas perguntas, eu faria dessa forma. Eu perguntaria como é que seria isso, como é que se deu o pagamento, por onde se deu, como seria, porque aí eu estou sendo bem objetivo, já pensando num fim, que é justamente de onde veio a transação, que pode ser algo novo para poder ajudar aí os investidores que foram lesados. Ou seja, o comparecimento dessas pessoas junto à CPI poderia, na verdade, mais do que comprometer essas pessoas de qualquer maneira, também ajudar vítimas a conseguir eventualmente dinheiro de volta lá na frente. Ou seja, na sua opinião, existe uma contribuição que eles podem dar no sentido de rastrear fundos da Atlas Quantum, é isso? Com certeza, eu acho que é importante isso, eu acho que aquele velho brocado que quem não deve não teme, eu acho que não faz sentido eles comparecerem, porque eu digo faz sentido eles comparecerem, porque até onde se sabe, até eu estou olhando aqui na própria página da Câmara, eles foram convocados na condição de investigado. Investigado, ele tem entre aspas, a faculdade de comparecer ou não, porque ele pode não precisa produzir prova contra si, um direito inerente à Constituição. Agora, se fosse na condição de testemunha, aí eles são obrigados a comparecer. Então a gente tem que ter essa distinção muito clara no papel da CPI, porque aí se eles podem responder ali por falso testemunho e eventualmente serem até presos nesse tipo de situação. Ou seja,
convocados como investigados, eles têm a faculdade de não comparecer, mas se eles não comparecerem também não enfrentam qualquer consequência, é isso? A princípio não, eu acho o seguinte, se eu estivesse nessa condição, eu iria, até porque não precisa se deslocar, fisicamente. Eles podem simplesmente ir também comparecer, ou podem ficar em silêncio, podem não falar nada, é um direito também deles que os resguarda. Recentemente a gente teve até uma questão de um investigado que foi feito dessa forma. Agora, não custa. Eu acho que não custa para eles fazerem esse papel social. O que eu vejo nesse caso, obviamente, que falta um dever de vigilância, pelo menos da assessoria de comunicação ou de quem faz essa captação desse trabalho artístico, digamos assim. Que eles colocaram, assim, não é que eles colocaram diretamente, mas que eles influenciaram pessoas, até por isso do nome de influenciadores, eventualmente, isso é inegável. Muita gente, eu ouvi isso, exemplo. Eu não vou dizer nome de emissora, mas vamos falar o seguinte: doutor, eu vi que estava passando propaganda na emissora X. Aí eu fui lá e coloquei, porque eu me senti confortável, eu me senti confiante, a empresa, como dito anteriormente, ela tinha essa sofisticação do tipo, era feita uma arbitragem, tinha pessoas de respeito do mercado tradicional, do mercado não ortodoxo, que é o mercado de criptoativos, vamos falar dessa forma, tinha influenciadores, então assim, parecia ser um ar de legalidade. Então, isso aconteceu? De certa forma até inegável. Falar que não tivemos pessoas que foram influenciadas pelas propagandas que foram feitas, isso aí seria, no mínimo, questionável. Agora eu estou aproveitando que você já mencionou também esse momento da pirâmide, quando ela que a gente acha que pode chamar de pirâmide esse momento, eu sei que tem até um cuidado com relação a isso, mas levando em conta os fatos que a gente conhece, você pode, por favor, relembrar quem está assistindo a gente, como é que foi como é que foi o momento quando ela ruiu, né, quando os pagamentos pararam de ser feitos, e qual foi o tamanho do problema, que ele gerou no mercado brasileiro? Perfeito, vamos lá, gente. Primeiro, eu gosto de usar essa frase, eu só vou fazer uma parte nas suas falas, porque assim, eu acho que é importante nós aqui que estamos passando informação, e a mídia nos ajude com isso, que pirâmide ela não rui, ela não cai, ela simplesmente se conclui, ela finaliza. Ela não quebra uma pirâmide, ela se conclui e ela finaliza. O que isso importa? Tem uma diferença colossal. Quando ela finaliza, quer dizer que isso já era esperado que aconteceria, existe um momento muito intrínseco, que ele é justamente um período de inflexão. O que é esse período de inflexão? É quando aquela regra do jogo, que é aquele time que está ganhando, ele muda essa regra. E sempre esse momento de inflexão é quando ela altera, né? O caso da Atlas Quanto foi exatamente no dia 13 de agosto de 2019. Por meio de um ofício que a CVM ela mandou, falou o seguinte: o Atlas, até porque por causa dessas publicidades, para com a publicidade da forma que você está fazendo. Foi isso que aconteceu. Ela, em momento algum, o próprio regulador da CVM falou assim: ó, para a atividade, que isso se chama stop order. Não foi um stop order de parar a atividade, certo? Ela teve essa diferença. O que eu quero explicar disso? Desse dia em diante, começaram os atrasos. As pessoas começaram a ficar com medo, né, e começaram a solicitar os seus resgates. Ponto. Lá na Atlas era D mais um, então você pediu o resgate, D mais um cairia na tua wallet determinada e era assim que funcionava, ou no teu banco. Ponto. Depois disso, que era D mais um virou D mais 4, depois D mais 7, D30, D45 e D infinito. Por algum tempo, as pessoas receberam. A notícia é que nos próximos 10 dias, do dia 13 até o dia 23, todos que pediram receberam, né? Eu estou falando isso com levantamento com base em ações que eu tenho, né? Então, basicamente, eu não vi nenhum cliente do tipo do dia 20 para trás que tenha enfrentado problema. Atrasou, mas recebeu. O que eu quero dizer nesse sentido. Ele fez a solicitação do saque. Pronto. Nesse interim, diversas desculpas foram dadas.
Primeiro, eu lembro de uma matéria muito relevante que as pessoas ficaram mais tranquilas, que fala assim: os clientes podem dormir tranquilos. Atlas Quantum revela a auditoria dos seus fundos. Na verdade, não era uma auditoria, era um PPA. Ela falou que foi uma das 4 Big Fours, né, de empresas de auditoria do mundo, e de fato foi, mas era um PPA, um procedimento previamente acordado, completamente diferente de uma auditoria, e ela vendeu como uma auditoria sendo. Ele compareceu, inclusive, no Congresso Nacional, acho que foi a última aparição, entre aspas, não foi a última, mas a última aparição no meio público, eu posso dizer assim, porque as outras foram vídeos que ele gravou internamente e aí divulgou para os clientes, mas publicamente, saindo de sua casa, indo para outro estado, igual aconteceu, foi a última no Congresso Nacional. Nesse interim também, o que se teve? Ele adquiriu uma outra empresa, falando que teria um plano de reestruturação, solicitou, falou que os clientes que aguardassem, não solicitassem o saque, seriam bonificados com 25%, teve isso também. Mudou o que era arbitragem para trading, por causa da aquisição dessa nova empresa. E de lá para cá, ele falou depois que estava sendo travado por procedimentos de QIC, que é Know Your Customer, isso já deveria existir desde muito tempo, que é conheça seu cliente. Foi travado nas exchanges. As exchanges vieram a público informando que isso era uma mentira e que o vídeo que ele fez comprovando os saldos era forjado. Isso tudo aconteceu. Por fim, assim, resumindo muito o caso, que aí é uma coisa importante a gente falar e deixar aqui claro, o nosso apelo, o nosso pedido, que esse caso até hoje não teve uma concretização finalizada pelos órgãos de persecução penal. Ficou-se muito tempo decidindo a competência, de quem que era competente para julgar, se era esfera estadual, se era esfera federal. E até que em 2021, acho que é abril, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu que seria competência federal. E depois, em uma decisão do STJ, voltou para estadual, de novo. Então, estamos aí dessa forma até hoje. Diferente de outros casos que a gente teve aí, exemplo, Bryce Company, GAS, entre tantos outros que aconteceram, que tiveram operações, esse caso não teve. E até hoje não teve. Chegou a ter aí, né, um movimento até liderado, capitaneado pelo Evandro, à época, que também é cliente meu, cara, levando dossiês, foram infindáveis dossiês que foram entregues às autoridades e nada foi feito. Isso também foi entregue novamente agora para os deputados nesse caso. E em 2022, a gente encontrou o senhor Rodrigo Marques na Espanha, em Calella, numa mansão, como se nada tivesse acontecido. Isso foi uma matéria que aconteceu, que foi dada entrevista por La Vanguardia, um dos principais portais periódicos da Espanha. Então tudo isso foi feito. O que a gente precisa hoje, eu acho que em nome dos milhares de investidores lesados, é o quê? Definitivamente um norte para a operação, para o caso Atlas Quantum. Uma finalização, o apoio dos órgãos de persecução penal, quebras de sigilo, para a gente desmantelar essa organização criminosa. Eu posso falar assim que se tratou de uma organização criminosa. Que, ao meu sentir, como qualquer outro caso, responderia por crime contra o sistema financeiro nacional, porque está gerindo uma instituição fraudulentamente. Isso é 3 a 12 anos. Organização criminosa. Pirâmide, posso dizer também. Então, isso é o que eu sinto, mas a gente não teve essa finalização. Precisamos disso e eu espero com a CPI que os deputados sejam muito assertivos nas suas oitivas e o que eu achei até interessante de um deputado, muita gente vai falar, vai ver como outros olhos, que é o quê? Que o próprio Rodrigo Marques, ele foi requerido, que é o CEO da empresa, como investigado e como testemunha. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, ele é obrigado a estar ali. Porque como testemunha ele é obrigado. Como indiciado, investigado, a gente viu que tem essa diferença. Então, gente, cabe aqui a gente ser esse porta-voz. Até me desculpa ter alongado um tanto quanto nessa resposta, mas é um desabafo. Um desabafo que eu sei que eu estou fazendo em nome de milhares de famílias que foram afetadas. Eu tenho clientes de todos os continentes nesse caso. É um absurdo. E a gente não é só brasileiro, é gente de toda a nacionalidade, você imaginar. Esse cara afetou. E tá por aí. Não, doutor, imagina. Acho que é muito importante esse relato. E até aproveitando, que você mencionou sobre o trabalho da CPI, né, a CPI diz que espera dar
contribuir para dar um desfecho aí para algum desses casos, alguns desses casos, como o da Atlas Conto, que já está em aberto, como você bem pontuou, há muito tempo, né. Ah, de que maneira o trabalho parlamentar pode contribuir para esse trabalho, né? A gente sabe que existe uma limitação do trabalho da CPI, né, ela pode fazer proposições legislativas como resultado. A gente até teve, inclusive, uma mudança legislativa recente, né, com relação ao aumento aí da pena por estelionato com uso de ativos virtuais. Acho que seria 2 perguntas em uma. Primeiro, eu queria saber, na sua opinião, que, resultado concreto a gente pode esperar da CPI, ou pelo menos que você acha que poderia ser uma contribuição positiva para ajudar a ter um desfecho desses casos? E por outro lado, o marco legal das criptomoedas que entrou em vigor recentemente trouxe essa mudança legislativa. Na sua opinião, pode contribuir também para um desfecho de casos como o da Atlas Quanto? Olha, não tenha dúvida disso, porque eu acho o seguinte, casos como o da Atlas especialmente, que é o que a gente está tratando o tema hoje, meio que quase que dedicado a isso, ele é importante demais o papel dos deputados, porque foi um caso que foi esquecido. Para mim, é o que eu sinto hoje, eu acho que não é um sentimento meu, é um sentimento, da coletividade. Falo em nome da coletividade, mas também sinto dessa forma. Então eles dando essa visibilidade, coisa que nunca tinha acontecido até então, isso já é um ponto extremamente favorável. A gente rediscutir isso, falar por que que aconteceu dessa forma, por que que não está tendo esse tipo de indagação que ficou por muito tempo parado, isso já é um papel significativo nesse caso, né. Eles podem fazer essas proposituras e depois fazer um encaminhamento para as autoridades, oficiando isso. Fala: "Olha, tá aqui a conclusão dos trabalhos, a gente apurou isso, isso e isso, com base em quê? Em investigações que fizemos, em oitivas que fizemos e principalmente também em documentação que foi enviada. Documentação que foi enviada. Eu enviei, Evandro enviou, pessoas enviaram documentações para as autoridades parlamentares. Ponto. Com relação a essa tipificação, isso por muito tempo foi uma bandeira própria, singular. Eu cheguei a fazer em 2021, acho que 2021, eu redigi um projeto de lei de iniciativa popular para criminalizar pirâmide no Brasil. Por quê? A gente utilizava a lei 1521 lá de 51. Essa lei não dava cadeia, não tinha cadeia. O que que isso importava? Não dava cadeia para as pessoas: "Ah, mas que você quer prender a qualquer custo?" Não é isso. Para evitar situações de Danilos do Baiano, que saíram do país por aí. Por quê? Porque não fica fácil para os órgãos de persecução fazer uma prisão preventiva. Por quê? Porque não tem um tipo penal específico nesse caso. Agora, tendo esse tipo penal específico, fica mais fácil de solicitar essa prisão preventiva. Por quê? Anteriormente, como é que acontecia? Ele precisava enquadrar em outro tipo penal, especialmente ali crime contra o sistema financeiro nacional, cuja pena base legitimava a possibilidade dessa prisão. Só que isso eu preciso de uma investigação mais abrupta, mais robusta para que isso aconteça. Com esse tipo específico, facilita, porque a pena base dele já nos dá essa possibilidade. Foi uma luta que a gente fez em 2021, coletamos cerca de 50, 60 mil assinaturas à época. Posteriormente a isso, em 2021 também, a gente teve a possibilidade de falar no Congresso sobre esse assunto e falando: olha, precisa, que eu canso de ver pessoas sendo destroçadas aqui, famílias que a gente recebe. Com esse marco, ele nos ajuda sensivelmente nisso. E também para quê? Tire de uma vez por todas de quem que é a competência, esse conflito de competência, como aconteceu nesse caso, esse conflito negativo de competência. Ah, não é minha competência, é dele, ah, não é minha, é dele, e fica nesse jogo nesse ping-pong, e os clientes estão no meio. Isso nos ajuda também. A delimitação de quem que é o órgão responsável por poder fazer isso. Vai nos ajudar. Então eu vejo com bons olhos, até porque agora se define também quem que é a autoridade reguladora, que é o Banco Central, não se esquecendo da CVM no que tange os valores mobiliários de acordo com a Lei 6385 de 76. Então é como se tivesse ainda uma competência, de certa forma, residual, vamos falar assim. Perfeito. Doutor, agora para finalizar, né, para além da expectativa de penalização dessas pessoas envolvidas diretamente no golpe, falando mesmo da situação das vítimas, que até hoje esperam ter o dinheiro de volta, né. Ah, você, baseado na sua experiência e sabendo que a gente sabe que esse tipo de fraude costuma envolver ocultação de patrimônio e já vem há muito tempo se desenrolando esse caso, com os envolvidos ainda soltos, né, teve toda essa falha de investigação, como você mencionou.
Você acredita que ainda há chance dessas vítimas reaverem, o investimento realizado? Acredito, eu vou ter clientes que vão receber desse caso. Terei clientes que receberão desse caso. Terei clientes que não receberão? Também terei provavelmente. Agora, o que ajuda demais, que é o que eu sempre digo, quando a gente tem a participação do poder público, porque o advogado, ele é limitado. A gente chega a um ponto que a gente não consegue fazer mais do que aquilo. A gente chega, entrega um dossiê, por vezes faz até papel de investigador, que não é nem o nosso papel, mas a gente pode fazer, eventualmente, pelo nosso estatuto. Então a gente fez isso. Né? Eu entreguei, foi entregue também. Existe essa empresa, especialmente a Atlas, ela tinha uma espécie de offshore no Uruguai chamado Gotsuer. Essa Gotsuer, ela é uma empresa que no mesmo endereço, no passado, funcionou um cartel de narcolavagem de dinheiro chamado Cartel de Juárez. É só você colocar o endereço no Google depois e dar uma olhada. Existe isso. Vejo com bons olhos agora essa parte da CPI, por quê? Porque ela vai trazer elementos de quebra que eu não tenho, que o judiciário em si não dá para o advogado. A gente precisa, notadamente, do poder público, especialmente os órgãos de persecução penal. E espero também que, com essa publicidade que está sendo dada, e aqui meus parabéns a vocês por estar tendo essa coragem de enfrentamento desse caso, nos ajude a ter essa mobilização para que esse caso não fique esquecido, porque é um dos únicos casos, eu digo assim, de envergadura que você perguntou, até acabei esquecendo de responder, que movimentou cerca de 5 bilhões de reais, não estou falando de 100 milhões, de 10 milhões, são 5 bilhões na cotação de BTC à época, com pessoas, famílias afetadas no mundo todo, que não teve o seu deslinde, que não teve a sua finalização de investigativa. Está aí até hoje. A gente está chegando, daqui 5 dias, fazem 4 anos. Estamos próximo do aniversário de 4 anos do caso, que ainda não finalizou. Então, eu vejo com bons olhos dessa forma. Teremos esse tipo de pessoas que receberão? Teremos. Teve gente que recebeu no passado? Teve também, porque entrou no início. Depende muito do que acontece. Agora, precisamos desse apoio, e aí é o meu apelo que a gente faz em nome das pessoas. Precisamos que esse caso não seja esquecido. Perfeito, doutor, muito obrigado, pela contribuição hoje aqui. Conversei hoje aqui com o doutor Artemio Picanço, advogado especializado em criptoativos e combate a crimes financeiros. Obrigado, doutor, e bom trabalho. Obrigado, foi uma satisfação muito grande e, novamente, agradeço a oportunidade de dar publicidade a esse caso e que vocês estão dando. Eu falo em nome de milhares de famílias no Brasil, clientes ou não clientes, não importa, são pessoas que foram afetadas. Claro, nós que agradecemos, doutor. Até lá. Até mais. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que foi vítima da Atlas Quanto, deixe os comentários aqui embaixo. Conta um pouco para a gente dessa história que ainda está se desenrolando há tanto tempo. E, é claro, manda esse vídeo para as pessoas que têm interesse em investir em criptoativos como um alerta para que não caiam em golpes como esses. Confira as nossas matérias sobre a CPI das criptomoedas e a Atlas Quantum no infomoney.com.br. Eu espero todo mundo na próxima semana. Até lá.